Amém? Glória a Deus. Surpresa é sempre bom, né, amados? E o Senhor, né, primeiro dia da semana é o dia em que tudo se renova, né? E os irmãos chegaram até mim com uma necessidade prática nossa da comunicação visual da vida da igreja, né? Nós sabemos que nós estamos num novo momento, né? E nesse momento o Senhor está nos usando de uma forma como nunca antes, né? E quando eles apresentaram para mim a necessidade, por um lado, foi com muita alegria, até porque eu sou brasiliense, minha formação profissional, sou designer gráfico, foi feita na Universidade de Brasília, e já estou há 33 anos na igreja em Brasília. Então, para mim, poder, né, utilizar aquilo que o Senhor me deu como profissão para servir, entregar ao Senhor, é algo glorioso. Mas, por outro lado, também tem o outro lado da moeda, né? É com grande temor, com grande tremor diante do Senhor, né? Afinal, é uma responsabilidade muito grande. Então, desde que chegou até minha necessidade, né, além de me derramar aos pés do Senhor, me humilhar, para que o Senhor possa me capacitar, né, pudesse me capacitar nesse trabalho, as coisas caminharam de um jeito muito, muito, muito celestial, sabe, Santos? Porque as primeiras ideias que eu fui tendo, e eu senti que era por onde deveríamos seguir, eu não falei nada com os irmãos. E aí nós tivemos a primeira comunhão com todos os irmãos responsáveis, né? E sem nós falarmos nada, o irmão chegou e apresentou e falou: acho que a gente poderia seguir nessa linha, né? Na linha da candeia. Exatamente esse versículo que está projetado. E foi uma baita jesuicidência, né? Uma jesuicidência maravilhosa, porque foi exatamente por onde eu tinha o sentimento de caminhar, né? E graças ao Senhor a gente pôde seguir nessa linha e chegamos até o resultado que a gente quer apresentar para os irmãos, né? Então, o versículo, né, que conduziu toda a nossa criação foi esse, né? De 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aleluia! Então, amados, a igreja em Brasília é a candeia que brilha. Nós temos essa incumbência, né, de brilhar, de levar a palavra, levar a luz do Senhor a todas as pessoas, né? E aí nós chegamos a essa marca. Então, amados, assim, na primeira leitura, o que a gente consegue identificar de pronto, né? Nós temos as letras I e B ali ao fundo, né? Bem juntinhas. E temos a imagem da candeia ali na base, né? A gente optou de fazer esse recorte, usar ela menorzinha ali, porque, querendo ou não, por mais que tivesse algumas variações do objeto candeia, nas minhas pesquisas, ela fica muito parecendo aquela lâmpada do Aladim, sabe? Então a gente queria evitar qualquer má interpretação, então a gente usou essa parte superior para dar mais ênfase à chama, né? A chama brilhando, a chama subindo, né? E as cores que a gente usou são cores complementares, que ela tem um contraste muito grande. Então ali o laranja mais claro e o azul num tom bem, bem mais escuro, né? Então elas formam esse contraste bem evidente, né? E a gente fez esse vínculo das cores também nas letras, na tipografia, né? Então igreja que a igreja somos nós, e nós somos feitos do barro, né? Viemos do pó da terra, e essa luz brilha através de nós. Então esse tom marrom que está lá em Brasília e está lá em igreja, e o tom escuro, né, que representa a cidade, que é onde a luz precisa brilhar, a luz precisa chegar, é Brasília, né? Então agora nós podemos partir para os conceitos, né, que também estão presentes aqui, né? Então, como eu disse, né, o I de igreja está no tom claro, no laranja, e o B é o azul escuro. Então representa esse contraste entre luz e trevas, né? O Senhor tem nos dado a luz e a cidade está em trevas. Oh, Senhor Jesus. Mas a candeia que ela está posicionada ali no I, na base do I, ela se projeta, né, para dentro do B. Então isso representa a nossa ação, a nossa direção. É sair daqui, né, da onde nós estamos, para levar a vida e o evangelho até a cidade que está em trevas, né? E também o fogo, se a gente reparar, ele rompe esse limite entre o I e o B, e ele sobe em direção aos céus, né, em direção ao alto. Então toda a nossa ação, tudo que nós fazemos, é projetar a pregação do Evangelho, a comportagem, para alcançar as pessoas e levar essas pessoas até o Pai, né? Amém. Então, amados, as cores que nós trabalhamos aqui,
tem a ver com justamente o versículo que nós lemos, né? Que são as cores que fazem referência ali à aurora, né? Tem a noite, tem o nascer do sol, que tem esses tons alaranjados, amarelados, e isso está representado ali, né? Então, é a luz divina que alcança as pessoas, né? Esse brilho da candeia. E por que a cor branca na chama? Que a gente está representando a ação purificadora do Espírito, porque ela se santifica a todos nós. Nós que já recebemos o Senhor há algum tempo, e também os irmãos que estão chegando agora, os neófitos, todos nós precisamos estar constantemente sendo purificados, sendo trabalhados, até termos os nossos atos de justiça, né, as vestiduras brancas, por isso que é o branco, né? Ó Senhor. E por fim, né, como eu disse também, o contraste entre o tom claro e o tom escuro é para reforçar que não há mistura alguma da igreja com o mundo. Então, nós temos que preservar sempre a palavra pura do Senhor, para que nada do fermento, né, desse mundo e do que nós vemos hoje no cristianismo venha nos atingir. A gente tem que preservar sempre a palavra pura do Senhor, né? Amém. Então aqui nós temos uma aplicação vertical, né? Agora uma parte mais técnica da apresentação, né? Que vão ter contextos que a gente vai utilizar a marca, que vai precisar o espaço, geralmente, né, da aplicação limita. Então temos a aplicação vertical e a aplicação horizontal. Aqui em tons de cinza, principalmente a imersão, né, que a gente recebe aqui, que é xerocada, então a gente já tem uma ideia de como a marca vai se comportar nesse contexto em que não possa ter cores, né? Fica só nesses tons de cinza. Aqui preto e branco, né? A versão mais simples, mas que vai ser muito bem utilizada, e aqui em branco, né? Então, amados, aqui a gente também tem a paleta de cores que a gente vai trabalhar, né, baseado nesses tons, para que a gente consiga manter uma identidade visual da marca. A gente não pode usar tons também tão fora para não pensar que é uma coisa muito diferente. A gente criar um ruído na nossa comunicação visual, né? Então tem também as cores complementares para dar uma variação, mas ainda dentro desse ambiente, né, que a marca trouxe para nós, né? Então aqui começam alguns exemplos de como a gente pode aplicar essa marca, né? Como ela conviveria aí no nosso dia a dia. Aqui ela, né, no tom chapado, né, na aplicação em traço, né, que a gente fala. Poderíamos personalizar alguma versão da palavra ou algum outro impresso, né? Aqui como poderíamos usar em vestuário, né? Essa é uma proposta que a gente... Então, a partir daí, a gente começa a ter vários recursos, né? Aqui é como está atualmente a nossa página, né, inicial no YouTube, e aí como que ela vai ficar, né? Já com a nova identidade, né? Aqui é o Instagram, né? O Instagram é isso. E aí é como vai ficar. Aqui os marcadores a gente fez cada um, né, seguindo a graduação de cores, né, do amarelo até o marrom, e aí dá um dinamismo, né? E aqui uma das artes para o telão, que inclusive para o Partido Pão agora, né? E é isso, amados. Aleluia. Jesus é nosso Senhor. Amém.